importante distinguir a tristeza patológica daquela transitória, provocada por procedimentos difíceis e desagradáveis, mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, como a morte de um ente querido, a perda de um emprego, os desencontros amorosos, os desentendimentos familiares e as dificuldades econômicas. Diante das adversidades, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-las. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá tréguas, mesmo que não haja uma causa aparente. O humor permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos, e desaparece, inclusive, o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer. Para trazer mais informações sobre este assunto, a nossa equipe de reportagem teve um bate-papo bem descontraído com o médico psiquiatra Dr. Túlio Tomás. Ele que fez especialização pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e traz dicas importantes, principalmente aos pais, para que possam prestar mais atenção em seus filhos. E caso seja notado os sintomas da depressão, procurar um profissional médico. Eu não acredito que ela seja tão silenciosa. O que a gente tem que tentar fazer é treinar o olho, treinar para que as pessoas consigam perceber os sinais da doença, os sinais da depressão, né? Porque pode vir a desenvolver essa consequência grave, que é o suicídio. E por isso que a gente sempre tem que tentar trabalhar o diagnóstico precoce da depressão, para evitar o suicídio. Hoje em dia existem muitos casos de suicídio, especialmente entre pessoas jovens, entre adolescentes. Tem sido muito comum, tem sido noticiado muitas mortes de jovens. E são mortes evitáveis, são mortes de pessoas em idade ativa, com um futuro pela frente, e que se você consegue atingir no momento certo, no estágio inicial da doença, você consegue prevenir o desfecho do suicídio, né? Para que as pessoas possam entender melhor, doutor, como seria mais fácil para identificar quais seriam os sintomas para que a pessoa pudesse entender que ela está com depressão ou alguém da família poder perceber? Os sintomas mais clássicos, os sintomas mais comuns, eu acredito que boa parte da população já deve ter noção. Por exemplo, a tristeza, mas é uma tristeza diferente, é uma tristeza vital, é uma melancolia, é aquela tristeza que fica a maior parte do tempo. Junto com isso, a falta de energia, a falta de vontade, de disposição para fazer as atividades da vida, né? Só que aí também tem outros sintomas que já não são tão facilmente associados, que a população não sabe que são da depressão ou que podem ser da depressão, como, por exemplo, uma dificuldade de se concentrar no trabalho, uma dificuldade de se concentrar no estudo, uma perda de memória, uma irritabilidade exacerbada, alterações no apetite, alterações do sono. Tudo isso também são sinais de uma possível depressão. A pessoa identificando esses sintomas, qual seria a melhor forma para pedir ajuda? Tem que procurar um especialista, tem que procurar um profissional de saúde mental. No caso, especialmente o psicólogo ou o psiquiatra. O que a gente percebe, infelizmente, há relatos aqui em Pontes de Lacerda de pessoas até se automutilando. Isso poderia ser uma causa também da depressão? Ela está associada, não necessariamente a pessoa que se automutila está deprimida, assim como a maioria das pessoas que têm depressão não se automutilam, mas sim, podem estar associadas sim. O senhor, como especialista, conhecedor de toda essa área, o que dizer à população, o que dizer principalmente aos pais, para que possam prestar mais atenção nos filhos? Sim, deve ser observado e qualquer sinal de automutilação deve procurar ajuda. Uma coisa que é muito comum, especialmente entre crianças e adolescentes, eles tentam esconder aquilo, eles têm vergonha daquelas automutilações. Então, por exemplo, se a criança ou adolescente faz aquilo nos braços ou nas pernas, ela fica usando roupas compridas, calças compridas, mesmo em dias de muito calor, de muito sol. Então, deve-se perguntar, deve-se conversar com o seu filho e se você viu aquilo e você acredita que possa ser de automutilação, conversar com ele, perguntar para ele e trazer para o especialista para fazer um tratamento. Nesse caso, a pessoa identificando esses sintomas, qual seria a melhor forma de tratamento? Como que seria esse trabalho? Existem várias formas de tratar a depressão. Existe o tratamento medicamentoso com os antidepressivos, que já está estabelecido há décadas, que são efetivos e que tratam a depressão.
Mas também existem outras formas, como, por exemplo, a terapia, a psicoterapia, terapia com a psicóloga, consultas com uma certa frequência, semanal, por exemplo, em que você faz um tratamento pela palavra, um tratamento pela conversa. Junto com isso, você faz outras modificações na sua vida, modificações nos hábitos diários, para poder também prevenir a incapacidade, como, por exemplo, evitar isolamento social, adotar uma atividade física aeróbica regular, e, enfim, outras mudanças nos hábitos de vida que a gente orienta para... esse é o tratamento principal da depressão. Para aqueles que queiram tirar mais dúvidas, como que a pessoa pode ter acesso ao senhor para conversar mais um pouco sobre o assunto? Bem, eu estou atendendo aqui na SOS Medicina Ocupacional e qualquer coisa é só me procurar.